Fala galera, bom estar com vocês. Prazer, uma saudade grande de revê-los. Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando e cuide. Estão sempre no meu coração, nas minhas orações. Deixar esse trabalho aqui para vocês pensarem um pouquinho, refletirem um pouquinho sobre tudo que nós já fizemos até agora, da forma que fizemos. Estamos fazendo o nosso melhor dentro do possível. Então faça sempre o seu melhor dentro do possível com as ferramentas que tem agora. Não fique esperando para amanhã, para depois. Faça o seu melhor agora, com as ferramentas que você tem agora. Peço também que você seja um multiplicador. Nesse momento nós temos muitas pessoas muitos alunos, aí pensem nos profissionais, pensem em você, pensem nos colegas. Por motivos variados, não podem participar, não podem trabalhar, não podem sair, tem que ficar, outros precisam sair. Então eu espero que vocês sejam um multiplicador. Aquele que tem as ferramentas, aquele que consegue trabalhar com as ferramentas, seja um multiplicador. Chame o teu colega, ajude, faça o seu melhor. Bom, eu tenho para trabalhar com vocês aqui, separei 8 itens. Então a gente vai trabalhar 8 itens. Vou ser o mais sucinto possível para que você reflita e faça melhor o seu trabalho. Estarei sempre à sua disposição. Mande sua pergunta, entre em contato comigo direto, o representante tem meu contato, fale, mande na plataforma, registre. Bom, gente, primeiro item, a sua participação. Nós temos alunos que estão participando bem, têm as ferramentas, têm feito ótimos trabalhos. Outros não estão participando, não têm as ferramentas, não têm como trabalhar. Outros têm as ferramentas, podem fazer um bom trabalho, mas não estão fazendo, poderiam ser melhor. Então vamos buscar fazer sempre esse melhor no momento que nós estamos passando. A sua presença na plataforma, registre sempre a sua presença. Não mande por e-mail, porque o e-mail ainda é um problema que nós temos na plataforma. Para vocês terem uma ideia, eu estou com mais de 7 mil e-mails aqui nesse momento. Não dá para ler todos, não dá para a gente ver todos. Então é interessante que a gente registre na plataforma, né? O e-mail não é um bom canal nesse momento, porque eu recebo e-mail de todos os professores, de todos os alunos da escola inteira, então são vários e-mails que a gente recebe cotidianamente. Então mande direto na plataforma que foi registrado. O interessante também é que quando você registra na plataforma, a plataforma gera um arquivo. Quem é você, a hora que você postou, o que você postou, se você botou anexo, se não botou, se você entregou o trabalho ou não. A gente recebe, como eu falei, trabalhos excelentes, alguns mandam, mas sem anexo, né? Não tem trabalho nenhum, a gente precisa estar revendo isso. Então, poste na plataforma, porque vai gerar o teu arquivo, a tua presença, se você mandou, se não mandou, que hora que você mandou, vai estar registrado aí. Tanto é que quando eu entro, o professor é a mesma coisa, registrado que hora que ele entrou, quando ele entrou, quanto tempo ele ficou. Então, é uma maneira da gente estar sabendo quem está participando, como está participando. Então, use esse canal, por favor. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente dá essa comunicação, a comunicação ela exige uma circulação da mensagem. Tem o emissor, aquele que emite, tem a mensagem, tem o receptor, nesse momento são vocês. Mas eu não sei se eu estou conseguindo me comunicar. Então eu preciso de um feedback, eu preciso de uma resposta. Só existe uma comunicação completa quando essa mensagem circula, ou seja, ela volta e você dizendo que entendeu ou se tem dúvida. Porque simplesmente mandar uma mensagem, gravar um vídeo, gravar uma aula, não estabelece uma comunicação. Então precisa do seu retorno também. Você achou, que você não achou, quais são as suas dificuldades, o que podemos fazer para ajudar. Aí sim se estabelece uma verdadeira comunicação. Esse é o nosso segundo ponto, para você estar pensando aí. Lembrando também que esse professor que vos fala não é dono da verdade, não tem a mínima pretensão de ser. Então você precisa estar vendo sempre os dois lados da moeda, os dois pontos, né? Cada ponto tem um contraponto, veja os dois lados e tome a sua decisão, olhando sempre os dois lados da moeda. A história tem sempre, no mínimo, 2 pontos de vista. Então, procure ver os dois. Esse é um grande ponto, que é o nosso terceiro aí, postem. Quarto ponto que eu queria que vocês colocassem, prestar atenção, são nas prazos e datas. Os prazos e datas, né?
Você sempre quando enviar um material, coloque seu nome, sua turma, fica mais fácil a gente registrar rápido, mas se ligue nos prazos e datas, porque apesar de a gente estar vivendo esse momento conturbado, né, numa navegação assim turbulenta, como a gente já fez aquela reflexão, né, navegar é uma coisa precisa, exata, viver não é, cheio de turbulência. Estamos vivendo um momento turbulento, mas é necessário a gente cumprir prazo e data dentro das nossas possibilidades, porque senão a gente perde. Independente do momento que nós estamos vivendo, a vida continua, a gente precisa estar nos nossos prazos, nas nossas datas, então procurem sempre estar ligado nos prazos e nas datas. Obviamente eu estou falando, né, levando em consideração aqueles possuem as ferramentas, estão conseguindo trabalhar com ela. Os outros, peço de novo, seja multiplicador. Você seja multiplicador, busque ajude aquele que não tem a ferramenta, que não está conseguindo navegar nesse mar turbulento, ou tem a ferramenta e está com dificuldade de trabalhar com ela. Esse é o nosso quarto ponto. Quinto ponto é esse feedback, esse retorno. Eu tenho procurado todos os dias da minha aula, né? A gente sempre trabalha um pouco mais, mas terça e quarta eu estou na plataforma. Normalmente entro aí 6h40, 6h45, saio da plataforma às vezes 22 horas, normalmente às 20 horas, mas às vezes fico até às 22 horas, ainda corrigindo o trabalho, dando uma olhada. Então, estou procurando te dar um feedback, dar uma olhada, então também gostaria que você me desse esse retorno, esse feedback. Outro pontozinho, sexto ponto para a gente pensar aqui, avaliação. Tem muitos alunos que estão preocupados com avaliação, com nota, como vai ser. Bom, o que eu posso dizer para você até agora, que a gente não tem nenhuma diretriz, nem da Secretaria de Educação, da SEDUC, nem do Ministério de Educação e Cultura, MEC, como avaliar, de que maneira avaliar. Obviamente que nós já discutimos isso em sala de aula, né? Temos várias inteligências, temos as múltiplas inteligências, temos várias habilidades. Você, meu aluno, tem uma habilidade que eu não tenho, o outro tem outra que eu não tenho, cada um tem a sua. Você é muito bom num ponto que o outro não é, enfim. E avaliar, estamos sendo avaliados toda hora, você me avalia, eu te avalio. Existe uma autoavaliação, você se avaliar. Então, nesse momento, a principal avaliação é você que deve fazer de você mesmo essa autoavaliação. Como você está trabalhando, o que você está trabalhando, se você está dando o teu melhor, o que você pode fazer para melhorar como pessoa, como aluno, como profissional, na sua família, o que você está fazendo. Agora, transformar esse nosso trabalho em nota, a gente não tem ainda uma determinação, mas estamos sendo avaliados, você está sendo avaliado, eu também estou. Obviamente, o que eu peço para você? Se você pode agora fazer os trabalhos, se você pode registrar os trabalhos, faça. Já está resolvendo o problema, não adie o problema. Adiar o problema não resolve, você só adiou. Então, resolva, faça o seu melhor agora. Aqueles que não estão conseguindo por motivos variados, ou não estão querendo, ou não podem, aí esses casos a gente vai ver depois. Mas se você pode fazer o trabalho, se você pode participar, participe, faça. Faça o seu melhor. Então não deixe de fazer. Então não se preocupe com a questão da nota. A preocupação é sempre o conhecimento. Busque conhecimento dentro de tudo que a gente está falando. Temos o nosso sexto ponto. Sétimo ponto, nesse segundo bimestre, a gente está trabalhando para a segunda série, para essa galera aí, já está pensando no terceiro e daqui a pouco na faculdade. A gente trabalhando a relação campo-cidade, né? Rural e urbano. Existe uma interdependência entre o campo e a cidade, né? Nesse momento, a gente tentando contextualizar o que nós estamos vivendo com o nosso conteúdo, as atividades do campo, rural, né? Esse Brasil agrário e esse Brasil urbano, ou poderia dizer os Brasis, né? O Brasil é um país imenso, de diferenças regionais imensas, né? E essas diferenças que fazem a beleza do país, cada região com a sua característica, cada região com a sua produção, mas somos interdependentes, ou seja, dependemos um do outro. Assim como nesse momento eu estou aqui trabalhando com vocês, você está na sua casa, eu estou pedindo licença para entrar, estar falando com você. A gente está dependendo de pessoas que estão trabalhando, eu não sei quem é, nem vou saber. Mas se a gente não estivesse trabalhando nesse momento, nós não teríamos como estar sobrevivendo nesse momento.
Então, na relação campo-cidade, o que o campo produz, especialmente alimento, na questão da agricultura, da pecuária, no agronegócio, que é uma grande parte da economia do Brasil, a agricultura e a pecuária, também o extrativismo, sobretudo mineral, a gente precisa dessa galera. E, ao mesmo tempo, eles precisam da cidade. Toda a questão da educação, da saúde, da tecnologia, da industrialização, que também vai alimentar o campo. Então, nessa troca, é uma interdependência. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente fechando esses nossos minutinhos de encontro, para você pensar e refletir um pouquinho nessa relação campo-cidade, nesse momento desse distanciamento social. Alguns estão, graças a Deus, a maioria está vivendo só o distanciamento social. Alguns poucos estão sofrendo a perda de um ente querido. Outros estão passando pela enfermidade. Você tem um caso? Eu também tenho. Graças a Deus, a maioria dos casos que eu tenho sobreviveram. Perdi alguns colegas, perdi alguns conhecidos, mas a maioria sobreviveu, está sobrevivendo, passando por esse momento, enfrentando esse Covid-19. Então, nesse momento, ficar em casa ou sair de casa, aí a gente entra nos dois lados da moeda, né? Para você pensar na relação campo-cidade. Imagina se toda a galera do campo resolvesse ficar em casa, não sair. Quem ia plantar? Quem ia fornecer o alimento? Imagine que esse Brasil que roda pela mão do transporte rodoviário, a maior parte, se os nossos caminhoneiros resolvessem ficar em casa, quem ia trazer o alimento? Então imagine se a galera da Conlurb, os médicos, as pessoas que estão trabalhando nesse momento resolvessem também ficar em casa. Então é muito cômodo dizer assim, fica em casa. Tá bom, fica em casa. Minha geladeira está cheia, o meu salário está na conta, é bom ficar em casa. Mas eu confesso para vocês que eu fico numa situação hoje desconfortável. Eu queria estar trabalhando, eu queria estar no campo de trabalho. Como em outras épocas eu tive que estar trabalhando. Enquanto a galera ficou em casa, eu tive que estar saindo na rua, tive que estar trabalhando. Então já passei por algumas profissões que o salário se ganha dia a dia. O pão de cada dia é realmente diário, você precisa trabalhar. Então também é muito fácil dizer, esse trabalho não é essencial, esse trabalho não é fundamental. Qual o trabalho que não é fundamental? Não é fundamental para quem? Por que não é fundamental? O trabalho do camelô, que vende ali picolé, que vende laranja, banana, não é essencial. Não é essencial para quem? Para mim? Para você? Para ele é o pão dele de cada dia. O pessoal trabalhar na feira é um absurdo, porque a feira está contando, tá bom. Eu também já fui feirante. A gente ganha todo dia o salário. Então, para o feirante, o trabalho dele é essencial. Hoje eu posso estar como estar em casa, mas a gente se colocar no lugar do outro, essa empatia. Então, ficar ou sair nesse processo urbano, nessas cidades inchadas, né? E aí faz parte do nosso conteúdo, essa inchação, ou seja, muita gente, falta emprego, falta saúde, falta educação, essa cidade inchada que nós estamos vivendo, esse termo da medicina que a gente traz para a geografia, inchação das cidades ou hipertrofia urbana, um desses nomes serve, hipertrofia, inchação das cidades estão cheias de gente, precisando sobreviver. Então, nesse momento, muitos precisam trabalhar diariamente, precisam estar saindo. Então, se você segue a corrente do fica em casa, tá bom, eu também fico. Se a minha conta está em dia, se a minha geladeira está cheia, está tudo legal. Mas se eu sigo aquela corrente de tem que sair, eu me coloco no lugar do outro. Eu preciso sair como eu já passei, como repetindo, por algumas profissões que eu tinha que sair, cotidianamente. Enquanto a maioria ficar em casa, eu tinha que sair. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer a minha parte. E hoje, como professor, esse professor que vos fala é como dizer fica em casa, enquanto o meu salário está na conta, enquanto eu estou bem, graças a Deus, economicamente falando, de saúde também. Mas se eu sou aquele profissional que um dia eu já fui, preciso ganhar cotidianamente, eu não estaria ficando em casa. Então a gente precisa trabalhar os dois lados, né? A gente precisa trabalhar uma questão da saúde pública, que é importante, aquele que pode viver o isolamento social que vive. Espero que a gente não tenha que viver a quarentena a gente já está num período mais delicado. O isolamento mais ainda, então isolamento, quarentena e distanciamento social são coisas distintas. Então a gente, por enquanto, graças a Deus, a maioria está num distanciamento social. Alguns em quarentena, outros críticos em isolamento, que já está se cuidando mais da saúde. Mas a gente precisa pensar nos dois lados. Nos centros urbanos, cidades inchadas,
hipertrofia urbana, é necessário pensar nos dois pontos de vista. Quem vai sair, quem vai trabalhar. Os outros pontos, meus queridos alunos, que a gente passei para vocês no último trabalho, a gente passou alguns textos aí, deixei alguns textos para vocês, deixei o trabalho para você pensar, responda. Vou dar o retorno, a partir de amanhã eu deixo o retorno. Deixei grifado em vermelho lá os retornos, para você pensar naquelas partes grifadas. Mas não é simplesmente fazer o trabalho pensando só em qual é a nota. É pensando nesse momento, você, como pessoa, como aluno, como ser que é importante, que nós estamos fazendo, que podemos fazer para ser melhor, que eu posso estar fazendo nesse centro urbano lotado de gente, nesse centro de saúde, de educação, de habitação, o que podemos fazer. Outro ponto para você pensar, é simples também botar a culpa, nem defendendo nem A nem B. Né? O dia que vocês leem o livro, eu indico para vocês, já falei, vou falar de novo, leia o livro Revolução dos Bichos. Então, no livro Revolução dos Bichos, te dá uma noção melhor do que acontece com os nossos governantes, infelizmente com a maioria. Mas sem defender um ponto de vista ou outro, sempre colocando, olhando os dois lados, a gente está nesse caos que já parece décadas. Né? São décadas de desgoverno. Não é um governo A ou um governo B. Enquanto a gente não tiver um governo que prepare um projeto do Brasil para os próximos 40 anos, a gente vai vivendo aí a emergência. Entra um, faz uma coisa, entra outro, faz outra. Então, Pan-Americano, Olimpíadas, Copa do Mundo. Quais foram os governos? Nunca era para ter essas atividades no país. Enquanto a gente tivesse a carência de educação, de emprego, de habitação, as cidades lotadas, inchadas, faltando tudo isso, a gente precisa investir. Nesse momento, esse vírus veio para mostrar, ou para deixar bem claro, que o Brasil é um país de muita potencialidade, sobretudo você que é jovem. A gente já discutiu isso em sala de aula também. Temos grandes potencialidades, rico, grande, uma riqueza incrível. Esse jovem que é aquele que pode mudar tudo isso com o seu trabalho. Mas a gente está deixando passar. A gente não está preparando essa juventude para chegar no mercado de trabalho, para mudar, para ter uma outra mentalidade, para pensar nas gerações futuras. Então a gente tomou emprestado esse planeta dos nossos filhos e netos. Estamos devolvendo. Como vamos devolver para os nossos filhos e para os nossos netos esse planeta? Então dá uma pensada aí, meu aluno, reveja qualquer ponto, qualquer contraponto que você não concorde ou não é do teu ponto de vista, pode se colocar, ficaria à vontade de a gente estar discutindo os pontos de vista. Mas não deixe de olhar sempre os dois lados da moeda. Calma? Bom, para fechar nossa aula, a gente sempre fecha com uma reflexão, né? Tivemos quase contato nenhum. Eu tenho colocado para vocês, e relembrando algumas, né? A gente falou a águia e a galinha, ou seja, a águia. Lembre-se que o meio ambiente influencia, mas não determina. Por isso aquela águia se comportava como galinha. Lembre também que, como tem um quadro aqui no meu mural aqui, o mar aqui está tranquilo. Então, navegar em águas tranquilas, qualquer um navega. Tá os nossos barquinhos ali tranquilos, paradinho, mar tranquilo. Agora nós estamos no mar turbulento, momento de criar, momento de navegar, não é para qualquer um. Então, momento de turbulência, momento de grandes problemas, procure ver quais são as oportunidades. Que oportunidade você está enxergando, o que você está vendo. Como a gente pode enxergar a oportunidade no meio dessa turbulência toda. Essa foi uma outra reflexão. Eu tenho colocado para vocês uma reflexão escrita, e às vezes eu faço um comentário como a Mais Moramos. Alguns alunos falam, professor, conta essa história aí. Alguns ex-alunos, eu sempre falei isso, acho que nunca expliquei para muitos. Mas eu estava lendo um livro do Rubem Alves. Rubem Alves é um escritor que eu gosto muito, já faleceu há algum tempo. Eu estava lendo um livro do Rubem Alves, que eu gosto, e de repente no finalzinho do livro, quase no último capítulo, não lembro bem, o Rubem Alves coloca lá assim, Coma Mais Morangos. Eu falei, caramba, se eu não conheço a história de Coma Mais Morangos, eu não entendi nada que o Rubem Alves estava colocando naquele pedacinho do livro dele. Então, como eu conheci a história, eu entendi muito bem, sorri como estou fazendo agora, muito legal, né? Como Mais Morangos. Então, se eu falar para você e estou falando Como Mais Morangos, fora do contexto,
Vamos ver um pouquinho essa história e você pensa um pouquinho. Um dia da caça, um dia do caçador, né? O cara saiu para caçar. Infelizmente, a gente já tem algumas partes do mundo que a caça, por exemplo, de caçar lá o macaco, trazer a mão, o leão, o urso, trazer o couro, o rinoceronte, trazer o chifre, ainda existe em pleno século XXI. Mas ele foi caçar urso, queria a pele do urso. Então saiu o caçador para caçar o urso, no meio da floresta, uma espingarda de 2 tiros, né? Engatou 2 cartuchos e foi caçar. Um lugar onde a caça é permitida em algumas épocas do ano, ele foi caçar o urso. Ou então para sobrevivência, né? Porque não adianta dizer para você, não casse, se ele precisa sobreviver. Não desmate se ele precisa sobreviver. Então a gente tem casos que a sobrevivência fala mais alto, e na espécie humana, também na espécie animal. O primeiro instinto é de sobrevivência. Então, nesse momento, a gente luta pela sobrevivência. E aí o cara foi lá, viu o urso de longe, né? Preparou o primeiro tiro, atirou, acertou de raspão o urso. O urso já levantou, enfesado, imagine o urso já levantou 2 metros de altura, um pouco mais. Ele deu o segundo, errou de novo, pegou de raspão outra vez. E aí, o dia que era da caça, o dia que era do caçador, virou da caça. O urso veio para cima dele desesperado, ele correndo no meio da floresta, correndo desesperado, foi desesperado, e caindo, e o urso babando, quase pegando, quando o urso quase pegando, ele caiu no ribanceiro. Ele caiu rolando, rolando. Antes de cair lá embaixo, chegar lá embaixo, ele segurou no cipó. E aí ele começou a agradecer a Deus, né? Pô, me livrei do urso, olhou para cima, tá o urso lá babando, doido para devorar. É o dia da caça. Ele falou, graças a Deus. Olhou para baixo, falou, vou descer, vou embora. Consegui me livrar. Quando ele olha para baixo, tem 3 onças já subindo quase pelas paredes para devorar. Então a gente voltou para acreditar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Para cima, o urso. Para baixo, as onças. E aí ele, pendurado no cipó, olhando aquela situação, olhou para o lado assim e viu os morangos silvestres, vermelhinho, né? Balançou o cipó para cá, balançou o cipó para lá, se esticou e foi lá e pegou o morango. Pegou o morango, olhou para o urso, olhou para lá, comeu o morango. Então comam mais morangos. Essa é a história. Bom, aí você deve estar pensando, que história é essa? Que sentido é esse, né? Quando a gente não tem um contexto, não tem significado. Então a gente precisa cada palavra, cada gesto dentro de um contexto. Um palavrão, uma palavra, um aceno, um olhar, tem tudo um contexto. Então vamos lá para o contexto. Vamos ver isso aí com nossas cidades inchadas, essa hipertrofia urbana, essas metrópoles, né, cheias de gente, querendo emprego, querendo trabalho, querendo educação, querendo habitação. Os ursos e as onças, meu querido aluno, estão aí, todo dia para te devorar. É o desemprego, é a violência, as drogas, a prostituição. Está aí, está doido para te devorar. São os ursos e as onças do nosso cotidiano. Agora, comer morangos, né? O que significa isso? Pensou? Então vamos lá pensar mais um pouco. Comer morango significa, meu querido aluno, que apesar de todos os problemas que nós temos hoje, desemprego, miséria, analfabetismo, que nos afetam, né? Estão no nosso cotidiano, não tem como fugir disso, a gente tem que conviver com isso da melhor forma possível, criando possibilidades em cada momento. E você pode fazer isso, precisa ser uma águia. Comer morango significa, aí eu deixo para você, não deixe de curtir os bons momentos da vida. Então, nesse momento, curta os bons momentos com seus pais, filhos, amigos, vizinhos, que você pode compartilhar. Curta os bons momentos. Então, comer morangos, quando eu falar para você coma mais morangos, significa, meu querido aluno, apesar de todos os problemas, não deixe de curtir os bons momentos. Então, nesses 25 minutos de encontro, foi bom estar com você. Coma mais morangos, estou à sua disposição. Um beijo no coração.
Saudade, até a próxima. Não deixe de acreditar em você e no seu potencial. Você é capaz, você pode. Um beijo, saudade, tudo de bom. Um beijão. Até a próxima, galera.